no início da semana e outra na quinta-feira, para lembrar, né? E hoje mandei pela manhã também. Não, é porque eu recebi duas mensagens, uma às 8h40 e outra às 8h50, por aí, mais ou menos. Tá. Bom, já estamos gravando, podemos começar. Ok, então eu aproveito para dar boa tarde a todos, que não falei anteriormente, e vou fazer então a apresentação do palestrante de hoje. O palestrante é o Alan Alves Brito, ele é professor adjunto do Instituto de Física do Rio Grande do Sul, da URGS. E ele começou lá em 2014. Bom, a história de formação dele, ele fez o bacharelado em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana, fez o mestrado e o doutorado em Astrofísica Estelar no IAG, no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, e fez pós-doutorado no Chile, na Universidade Católica do Chile e na Austrália, na Universidade Nacional da Austrália. O tema de pesquisa dele, pelo que eu pude entender, a área de pesquisa em astrofísica é a evolução química de estrelas da Via Láctea. Ele hoje não vai falar sobre isso, mas ele tem trabalhado nessa área já há alguns anos. Ele tem bolsa de pesquisa do CNPq, no nível 1D, e está envolvido em 2 programas de pós-graduação, lá no Rio Grande do Sul. A pós-graduação em Física, que também acontece junto com a Astronomia, e a pós-graduação em Ensino de Física. Eu, a partir da internet, do currículo Lattes, eu vi que o Alan tem uma atividade enorme, ou seja, ele tem atividade em várias direções. Ele participa do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas do Rio Grande do Sul. Ele é diretor ainda, não sei, do Observatório Astronômico lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele ainda é membro da diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira, acho que o mandato termina esse ano. Integra esse grupo de trabalho da SBF sobre questões de gênero e equidade racial, sobre o qual ele vai falar hoje aqui. E eu fui em detalhes do currículo do Alan e fui agradavelmente surpreendido com as informações que estão lá. Por exemplo, ele tem desenvolvido essa coisa de educação e divulgação em astronomia de uma forma bastante intensa aí. E eu acho isso muito interessante, né? Porque é uma forma de atrair muito estudante para a física, né? Nós já tivemos, pelo que eu lembro aí, no departamento de física, várias pessoas que vieram para a física porque gostavam de fazer astronomia com astrônomos amadores e tal. E o mais interessante é que, além disso, né, ele também faz história da astronomia, e encontrei um projeto muito interessante sobre Acotirene Quilombo Ciência, né? Então ele trabalha junto, suponho, junto com esse quilombo aí, né? Bom, e fui até em blogs, hein, Alan? Como eu não tinha... Vi um blog muito interessante que você publicou junto com a Márcia, né? É coisa muito recente aí. Livros também. Um livro que ele está publicando agora em 2020 chama-se Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Ah, tá aí, até a propaganda aí. Bom, então, tem texto de divulgação científica, tem entrevista para a TV, tem uma atividade razoavelmente grande. Hoje, então, nós vamos escutar o Alan falar sobre esse projeto aí da SBF, sobre esse grupo de trabalho de questão de gênero. Então, Alan, eu quero agradecer desde já por ter aceito o convite e vamos ficar aqui prestando atenção na sua palestra. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, boa tarde, professor Cid, boa tarde, professora Nádia, todas, né, todos e todes que estão nos ouvindo nessa sala ou via YouTube. Eu fiquei muito emocionado com a apresentação do professor Cid, que eu esperaria que o senhor fosse realmente pesquisar todos esses detalhes, né, mas é um pouco também para dizer que eu não estou sozinho, né, nesses movimentos, nesses caminhos todos
que eu tenho escolhido, né, de como é um pouco de como eu penso a universidade, nessa conexão do ensino, da pesquisa, da extensão, mas também eu não estou sozinho, né, tem vários estudantes envolvidos nesses projetos, estudantes de mestrado, de doutorado, de extensão, colegas nas universidades, né, colaboradores no Brasil, fora do Brasil, então, assim, é uma rede de pessoas, assim, então, e eu me sinto muito, assim, motivado também, né, para poder fazer esses movimentos, que é um pouco de como eu realmente entendo a universidade, o papel da universidade, né, e aí cheguei no Rio Grande do Sul e encontrei tantas possibilidades, né, mesmo tendo dificuldades, também tem muitas potencialidades, né, eu acho que esse diálogo da ciência, esse diálogo que a gente vai estabelecer aqui hoje, né, de pensar a física, as ciências exatas, né, a astronomia, a academia, de um jeito geral, nessa perspectiva da diversidade, da equidade, da inclusão, é um tema da nossa agenda. Deveria ser um tema discutido em todas as áreas, né, é uma agenda internacional, também há movimentos na União Astronômica Internacional, né, na própria União voltada, né, internacionalmente para a física. A gente tem recebido contatos já também internacionalmente por conta desse trabalho que a gente tem feito no nosso comitê. Então, eu acho que é um pouco de um movimento que a gente não sabe direito quando a gente começa, qual vai ser o impacto dele, mas eu quero já adiantar para vocês que a gente já consegue ver muitos movimentos interessantes. Esse próprio diálogo, né, no Instituto de Física da UFPE, que é sabidamente um dos institutos mais potentes do Brasil. Eu, durante toda a minha graduação, eu me planejei muito para fazer as escolas da UFPE, né? A gente sabe o potencial que tem o Instituto de Física para pesquisa no Brasil, né? E assim, então, é importante a gente ter essa janela, né, aberta nesse diálogo. Então, primeiro eu queria agradecer em nome do comitê, né? E são 2 comitês, na verdade. Eu vou tratar hoje de alguns resultados do comitê de gênero da SBF, mas eu também faço parte do comitê para pensar a equidade racial. Então, muitas das discussões também são feitas nesses comitês e o objetivo da diretoria da SBF também é discutir esses temas dentro da sociedade, né? Então, são comitês que articulam professores e toda a comunidade para a gente pensar essa questão, né? E quem sabe, a partir daí, promover localmente as transformações, né? Porque se as instituições são racistas, são sexistas, as pessoas precisam fazer essas reflexões individualmente na sua viagem subjetiva para então mudar as instituições, né? Então eu acho que é um pouco disso que eu queria conversar. Então a minha fala, ela vai ser, eu vou tentar trazer um contexto, depois eu vou apresentar alguns resultados e fazer algumas considerações finais. Então o contexto principal dessa discussão é pensar o Brasil na estrutura. Então pensar que a gente de fato vive num país majoritariamente composto de pessoas negras, né, 54% da população se autodeclara negra aqui, de acordo com o IBGE, pretos e pretas, né, pardos e pardas, majoritariamente composto de mulheres, então mais de 50% da população brasileira é composta de mulheres, né, então assim, predominantemente. Nós também temos, do ponto de vista da física, 2 questões que eu acho importantes assim, a gente pensar, né, sempre que falar de diversidade, de equidade, de inclusão, a gente tem que ter isso em mente, né, a maioria das pessoas que frequentam a educação pública brasileira, a maioria é de negros e negras, né? 70% dos estudantes da educação básica são negros e negras. E os cursos de física do Brasil, né, aproximadamente, né, cerca de 20% dos docentes de física do Brasil têm licenciatura em física. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente vai discutir diversidade, inclusão, pensar nesses números, né, pensar nessa realidade, porque essa realidade ela vai nos impactar. Vai impactar, impacta a universidade, impacta as ações que a gente faz e como a gente pensa o país, né, para essa transformação. Então, junto a tudo isso, também já sabemos que a gente vive num país desigual, com problemas estruturais relacionados à educação, à divulgação da ciência, ao estabelecimento da cultura científica. E a gente está vendo isso exatamente agora, a gente está vivendo exatamente isso no meio dessa pandemia, tudo que tem sido, né, esse estado de negacionismo, né, esse estado de realmente assim complexo politicamente, como a gente tem observado. Então, tudo isso está relacionado. Então, pensar em equidade e diversidade tem que ser nessa perspectiva, né? E a gente tem o retrato diariamente, eu não preciso convencer ninguém aqui, então não são achismos, né? Algumas informações que eu vou trazer aqui, embora eu não coloque ali as referências, mas são todas baseadas em dados do IBGE, relatórios anuais dos censos escolares, das universidades. Então, a gente tem fontes, a gente tem números para toda essa realidade, né? Além disso, a gente vê
no nosso dia a dia, né? Em Recife, a gente vê em Porto Alegre, a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, essa é a nossa realidade. Essa brutalidade, essa desigualdade, ela está o tempo inteiro, né, se afirmando para nós. Então, a gente tem que levar isso em conta. Então, a premissa de toda essa discussão para pensar a diversidade nesses comitês, tanto o comitê de gênero quanto o comitê para a equidade racial, é exatamente que a gente vive no país racista, estruturalmente, né, de norte a sul, de leste a oeste. A gente vai ter as questões particulares de cada região, de cada estado, né, de cada cidade, de cada contexto que a gente está, mas a gente vive num país racista estruturalmente, né? E os números para isso são os números de segurança, de educação, de cultura, dessa escola pública que eu acabei de mostrar e outros dados que eu vou trazer, a própria articulação nas universidades, né? E esse racismo, ele está também associado com outros marcadores sociais da diferença, como a gente chama, né? Então, para a gente pensar tudo isso na física, a gente tem que partir dessa realidade mais ampla que é estrutural no país, né? A gente também vive num país misógino, um país extremamente sexista, machista, feminicida, né, que mata as mulheres por serem mulheres. É importante dizer, né, as mulheres, 70% das mulheres mortas no Brasil são mortas pelos maridos, pelos namorados, pelos noivos, né, por homens que estão à sua volta. Então a gente vive num país realmente numa cultura machista. Também a gente vive num país que é LGBTfóbico, né? Então o Brasil não só mata mulheres por serem mulheres, mas também mata pessoas LGBTs por serem quem são, por serem lésbicas, por serem gays, bissexuais, travestis, transexuais. E isso também tem muito a ver com o nosso contexto, né? Porque essas pessoas, elas estão, precisam estar nos lugares, né? Então a gente vive nessa realidade. Então depois eu posso aprofundar um pouco mais nesse sentido. Além do mais, a gente vive num país classista. Então, um país, essa desigualdade de classe, ela é marcante nas regiões, né, na distribuição de dinheiro, então, na própria circulação das pessoas, na representação dessas pessoas em alguns espaços, em academias de ciência, em sociedades científicas, nas universidades. Então, tudo isso leva para esse conjunto, para esse estado, para esse país, que é um país desigual. Isso a gente já sabe, né? Se a gente olhar o mapa do Brasil, também a gente olha esse mapa e é um mapa que é racializado. Então, a gente tem ali o sul, sudeste, predominantemente branco, a gente tem o nordeste, o centro-oeste, né, e o norte composto majoritariamente por pessoas negras, indígenas. Então, o nosso país ele é segregado, ele é separado racialmente. E essa separação racial ela também se articula com outros indicadores. Então, eu trago aqui, por exemplo, nesse gráfico, a distribuição de planetários, focando na astronomia, né? Então, a distribuição de planetários no Brasil é uma distribuição desigual. Então, a gente tem uma concentração de planetários no sudeste, né, e no sul, e essa distribuição ela é completamente incipiente em outras regiões. E se a gente fizesse um gráfico como esse com outros, por exemplo, museus de arte, museu de arte moderna contemporânea, né, então a gente ia ver também uma relação muito parecida. E aí a gente também pode pensar em outros espaços de poder, cientificamente, e a gente vai ver que, novamente, tem essa distribuição que vai com a raça, tem a ver com classe, tem a ver com como a gente se organiza historicamente na geopolítica do Brasil. Além disso, esse dado recente, né, de 9 de julho, que mostra, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, mais de 70% dos estudantes negros não têm celular ou computador, por exemplo, para acompanhar as aulas, né, no contexto que a gente está discutindo, inclusive, nas universidades. Além disso, 72% dos jovens negros, 10 milhões com idades entre 14 e 29 anos, abandonam a escola, a educação básica, porque tem que trabalhar. Eles não abandonam porque eles querem, mas tem um motivo específico que é o trabalho. Novamente, as questões raciais, e aí a gente pode fazer um recorte de gênero e pensar a classe, né? Porque se esses jovens estão abandonando a escola para trabalhar, as questões de classe também estão ligadas. Aí a gente pode também estender em outros números, pensar, por exemplo, a taxa de analfabetismo, que é 3 vezes maior entre negros. Os negros passam 2 anos a menos, em média, na escola do que as pessoas brancas no Brasil. Então a gente vê que o país não avançou para diminuir a desigualdade. Tivemos avanços, né? A gente tem aí algumas políticas, mas ainda temos várias questões para enfrentar. Quase 10 a cada 100 negros com mais de 15 anos, por exemplo, não sabem ler e nem escrever.
e essa taxa é da ordem de 4% entre brancos. E se a gente olhar a proporção entre negros com idades superiores a 60 anos, por exemplo, a gente vai ver que isso não muda. Ou seja, na estrutura, independentemente da idade, a gente mantém essas desigualdades. E aí, novamente, temos que pensar essa realidade relacionada com as questões de gênero. Então, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte, né, a gente acabou de mostrar, num outro comitê, que é o Comitê He4She, a Carolina Brito, que é física também, faz parte da SBF, também membro desse comitê nosso da SBF, junto com outros colegas, acabaram de publicar um survey para a URGS, onde se mostra que 95% dos professores na URGS são brancos, né? Então, se a gente fizer também, tem outros dados que mostram que nas universidades brasileiras, os docentes, os pesquisadores que estão ali com cargos permanentes, na média, 90% brancos, e sobretudo homens, né? Porque também as mulheres estão subrepresentadas, sobretudo na física. Então, a ideia é que quase sempre, quando a gente pensa a diversidade, a equidade, tem essa perspectiva da raça, ou seja, pontos pretos numa tela branca, né? Então são pontos que não estão sequer no centro, estão bem afastados dessa discussão, as mulheres estão subrepresentadas, e se a gente pensar nas mulheres negras, nas pessoas LGBTs negras, muito mais dramática a situação, não só na física, como também nas ciências exatas. Então a pergunta que a gente faz nesses comitês, né, quando, por exemplo, a diretoria da SBF resolve criar um comitê para pensar essas questões, a pergunta é exatamente essa, é olhar para o país nessa estrutura e fazer essa pergunta clássica, né? O que é que a física tem a ver com isso, né? Onde é que a física entra, o que é que a física tem a ver com isso, como é que a física pode lidar com essas situações, né? Com essas questões. Então, aí eu gosto de trazer sempre essa perspectiva, né? Da gente pensar a física como uma ciência fundamental na transformação que a gente quer no país, né? A gente pensa, a partir da física, a ciência, a tecnologia, o que é desenvolvimento, o que é inovação. A gente tem um jeito muito particular de pensar tudo isso. E a gente também tem um jeito muito particular de articular ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação com a educação e com a divulgação de ciências. E também a gente tem que lidar na física o tempo inteiro com o sentido, com o senso do que é meritocracia. E a gente pode fazer, tem várias colocações, vários pensamentos sobre o que é a meritocracia. Então a física tem muito a ver com isso. Além do mais, a física ela é modelo para outras ciências. Ela é modelo para, historicamente, né, ela serve de modelo para a economia, para a psicologia, né, para outras maneiras de pensar e de articular tudo isso. Então a física tem muito a ver com essas questões, né? E se a gente olha para a nossa própria comunidade, para a SBF ou a comunidade internacional de física, novamente a gente vê aí abismos, né, de representação de mulheres, de pessoas negras, né, de pessoas LGBTs e todas as pessoas ditas minorias, que na verdade elas não são minorias, né? Eu comecei a apresentação falando que elas são maioria no Brasil. As mulheres são maioria, as pessoas negras são maioria, mas são maiorias silenciadas, né? São minorias nos espaços de poder. Então, tudo isso para dizer para vocês que essas são as questões proeminentes, presentes no grupo de trabalho sobre questões de gênero. É um grupo que existe desde 2003, então muitos colegas nossos já passaram por esse comitê. Nesse momento, então, aí eu estou mostrando as caras, né, das pessoas envolvidas, a professora Carolina, a professora Célia, a Simone, Érica, eu e a professora Débora. A gente está em fase de transição, a gente está mudando esse comitê. Provavelmente, dos que estão aqui nessa foto, somente eu e a Érica vamos continuar. Eu acho que a Simone também deve sair já. Mas esse comitê, o grupo de trabalho de gênero existe na SBF desde 2003. E, obviamente, esse grupo ele vai mudando ao longo do tempo, as pessoas são diferentes, as questões são diferentes. Então, nesse momento, vocês estão acompanhando, a gente tem discutido e debatido, né, as questões raciais. Esse comitê de gênero atual é um comitê que está buscando estender, inclusive, o conceito de gênero, pensando a questão das mulheres, mas também pensando, né, outras maneiras de pensar gênero, inclusive não binário, de pensar também o papel dos homens, né? Eu acho que é muito importante dizer isso, num ambiente que é predominantemente masculino, pensar os homens como gênero, né? Ou seja, os homens precisam tomar para si essa discussão e não simplesmente assumir que é uma discussão de mulheres, né? Quando se fala de gênero na física, se associa muito à questão das mulheres, mas também é uma questão dos homens, né? De como os homens se posicionam, de como os homens se articulam, porque são os homens que estão em sala de aula majoritariamente, são os homens que são diretores de departamento, são os homens que estão nas comissões mais importantes para promover
equidade, diversidade e essa inclusão, né? Então, a Sociedade Brasileira de Física, ela também reconhece para si, quando cria comitês como esse, o seu papel de articular nacionalmente a pesquisa, o ensino, a comunicação e a divulgação, né? Então, como o professor Cid falou no início, é muito importante também, hoje, mais do que nunca, a gente desenvolver essa capacidade de comunicação e de divulgação do que a gente faz, né? Então, a gente não pode ficar, cada vez menos, a gente tem que ficar na universidade, a gente tem que se articular, a gente tem que comunicar, tem que falar com a educação básica, tem que falar com as pessoas, tem que ocupar os espaços, tem que mudar essa cultura científica. E essa cultura científica, ela não pode estar enviesada para questões de gênero hegemônicas. A gente não pode comunicar a física ou a ciência nessa perspectiva de que quem faz ciência são homens, brancos, bem-nascidos, né? Então a gente tem que quebrar esses estereótipos, né? É muito importante a gente fazer isso. Então esse movimento é um dos movimentos possíveis dentro desses comitês. Então esse grupo de trabalho, eles se organizam nessa perspectiva de pensar, articulando com a diretoria da Sociedade Brasileira de Física, essas questões, recolher dados, né, organizar, porque não é achismos, com base em dados, tentar interpretar esses dados, comunicando, conversando com profissionais de outras áreas, e aí propõe para a diretoria recomendações, né, e essas recomendações devem ser discutidas, como a gente está fazendo agora, devem ser discutidas nas reuniões da Sociedade Brasileira de Física, e aí cada um de nós tem essa responsabilidade, né, professores, sobretudo, tem um papel fundamental em transformar localmente, em ouvir, né, e ler esses dados e procurar transformar localmente. Então, como eu disse, esse grupo está mudando nesse momento, a gente já passamos por esse processo, as inscrições por até 31 de maio, a gente prorrogou por mais um mês, agora a gente está na fase de seleção mesmo desses grupos. As motivações é exatamente esse abismo né, que existe na física, nas ciências exatas, sobretudo da presença das mulheres. A gente olha para todas as regiões, e na verdade isso não é só uma questão da física brasileira, é uma questão mundial. A gente olha todas as regiões, disciplinas, níveis de desenvolvimento, as mulheres estão sempre em posição menos favorável. Então o grupo de gênero, ele existe para pensar sobretudo a questão das mulheres, né? Nenhuma dúvida. O que a gente está fazendo agora é também comunicar essas mulheres, de olhar as diferentes mulheres que existem. E como é que a classe, o gênero, a gente também tem ampliado, articulando com outros grupos, a questão da maternidade. Então, esse é o nosso papel, é articular os diferentes marcadores sociais da diferença para transformar esse ambiente. A gente quer um ambiente realmente diverso, né? Porque a diversidade, ela é importante para a inovação. Essa é também uma das premissas do nosso trabalho, né? Então, a pergunta que a gente tem feito, né, qual é o papel que cada um de nós tem para, por meio do ensino, da pesquisa e da divulgação em física, né, seja ele ensino de física, ou essa pesquisa básica, ou uma pesquisa aplicada, enfim, da maneira como a gente pensa essa articulação da física, qual é o nosso papel para tornar os nossos ambientes de ação e de convivência, né, no mundo, né, mais diversos, pensando a equidade, a inclusão, pensando as pessoas deficientes, né? Acho que é um exercício que está na nossa agenda, que é uma questão do Brasil nosso, do século XXI, mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem pensado muito a questão do antes, durante e após a pandemia, né? Então a gente já sabe que o pós-pandemia, seja lá o que a gente interprete, ou que a gente pense que é isso, não pode ser esse cenário. A gente quer um pós-pandemia onde a gente tenha mais mulheres na física, que a gente tenha mais negros, negras, que essas pessoas não sejam simplesmente excluídas, desde então, da possibilidade de fazer ciências, de contribuir para o país, de transformar, de trazer ideias novas, né, dos seus diferentes contextos. Então, acho que isso é uma questão nossa, né? E é uma questão que a gente tem que discutir, tem que pensar. Então, eu também gosto de trazer algumas questões fundamentais, né, que são importantes na física, né? A gente sabe como é que é o ambiente da física. Então, como provocação histórica, filosófica, eu gosto de trazer isso, né, de dizer assim que o corpo é uma questão da física, né? Então eu já tive algumas discussões em alguns ambientes onde as pessoas dizem, mas o que isso tem a ver com a física? Discutir mulheres, pessoas negras, não tem nada a ver com física. Isso tem tudo a ver com a física, né? Porque é uma questão corporal, é uma questão de representação, é uma questão de possibilidade de pensar diferente. E o corpo aqui não só realmente o corpo físico, né? Mas também essa percepção de mundo, essa visão de mundo. Então, o corpo é algo presente na física, em todas as áreas da física, o corpo está lá presente nessa metáfora, né? Além do mais, na física, é muito importante a gente entender que as ciências humanas e sociais são ciências que elas têm resultados.
o conceito de raça, o conceito de classe, esses marcadores sociais são conceitos científicos que são tratados, sobretudo nas ciências humanas e sociais, tem resultados, tem metodologia científica, então a gente precisa reconhecer isso no nosso trabalho dentro do comitê, nos nossos trabalhos localmente, convidar pessoas de outras áreas para falar, para poder dialogar com os nossos alunos, né, pessoas da psicologia, por exemplo. Então, isso é muito importante. Esse diálogo entre as disciplinas é muito importante. Também lembrar, na hora de trabalhar a questão da diversidade na física, também não chegarmos com soluções simples, né? Não vamos aplicar um operador hamiltoniano e resolveu todos os problemas. Não é um problema de 2 corpos, é um problema de N corpos, né, com múltiplas variáveis, e problemas, entre aspas, também para lembrar que não é uma questão, um problema das mulheres, pensar a representatividade, né, a subrepresentação delas, como também não é um problema das pessoas negras pensarem a sua subrepresentação nessas áreas. Não foram as pessoas negras que criaram, por exemplo, o conceito de raça. Não são as mulheres que criam sexismo, machismo, né? Então, assim, é muito importante a gente descolonizar o nosso pensamento, né, pensar essas questões de um outro viés. Então, por isso é tão importante essa aproximação com as ciências humanas, pensar a história, como é que o nosso país foi construído historicamente e socialmente, né? Então, as linguagens, né, as maneiras como a gente lida com essa linguagem é fundamental. E aí, pensar também qual é o papel da física, de novo, como um modelo de ciência para as outras ciências, qual é o papel da física nisso tudo. Pensando de que maneira essa ciência moderna e contemporânea, que a gente defende, que a gente pratica, que a gente ensina, que a gente comunica, que a gente divulga, que a gente faz a nossa prática, quando a gente cria os mecanismos de avaliação, né, quando a gente cria as regras de ingresso na pós-graduação, como é que esse conceito de ciência lida com conceitos como colonialismo, patriarcado, capitalismo, né? E como é que branquitude, epistemicídio e a interseccionalidade vai nos dar conta dessa discussão, né? Então, são conceitos que aparecem para a gente o tempo inteiro. De novo, são conceitos científicos que têm muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Então, a gente tem que abrir o ouvido, né? Exercitar a escuta atenta, conversar, ler, buscar, né? E sair um pouco do nosso centro, da nossa zona de conforto. E aí pensar de que maneira a gente construiu, porque acho que esse é o grande desafio, né? O grande desafio na física é pensar de que maneira a gente constrói o conceito moderno de ciência nessa relação de sujeito-objeto. E aí, de novo, eu não sou um negacionista da ciência, né? A gente não nega a ciência quando a gente questiona ou quando a gente pensa esse modelo. Pelo contrário, né? A gente reconhece o valor da ciência, a gente exatamente por entender o valor da ciência e da importância da ciência para articular o debate crítico, né, para fortalecer a educação básica, para fortalecer os nossos espaços de poder planetários, museus, observatórios, é que a gente tem que discutir tudo isso nessa perspectiva de inclusão, né, porque a gente quer diversificar, né? Então, a gente tem que pensar exatamente como é que a gente lida com essa expressão, né, do pensar, porque a física, a ciência, a academia, a universidade é uma disputa de poder, né? E a disputa de poder que está em jogo é a disputa do conhecimento. Então, quem é que detém o conhecimento? Quem é que pensa e que existe porque pensa? E quem é que tem o direito de pensar, de falar, de se expressar, né? Como é que a gente trata as mulheres que pensam dentro dos nossos espaços? Como é que a gente trata as pessoas LGBTs? Como é que a gente olha para as pessoas negras? Como é que a gente lida com essa tensão de construção de pensamento, né? Construção de protagonismo, de produção de conhecimento científico e tecnológico. Então, ciência e sociedade, a gente tem que lidar o tempo inteiro com essas questões, porque ciência e sociedade estão acopladas. A gente não está numa torre de marfim desacoplado da estrutura racista, sexista do país, né? Classista, desigual. A gente faz parte da sociedade. Há relações de poder envolvidas e a gente precisa trabalhar a ciência também na dimensão política dela, porque a ciência não é pura, não é neutra, não é ingênua, não é teórica, não é histórica, né? Ela tem várias relações sociais, culturais, políticas, né? Embora a gente saiba de que maneira essas questões todas estão intricadas. Então, pensar a nossa atuação nesses comitês é pensar o genocídio, o epistemicídio epistêmico, assim, o racismo epistêmico, né? Ou seja, de que maneira a gente vai exterminando não só fisicamente corpos desses lugares de poder, mas também no pensamento, né? Como é que a gente lida com essas pessoas, né? E aí também eu gosto de trazer nas discussões da física, e sobretudo para pensar essas questões, o poder que teve, por exemplo, o racismo científico, como uma pseudociência. A gente discute na física cura quântica, a gente discute terraplanismo, a gente discute criacionismo,
como pseudociência, mas a gente pouco discute o racismo científico como pseudociência, né? Eu acho que são questões também que estão aí para a gente. E de que maneira esse racismo científico ele acaba sendo um articulador de políticas públicas, né? Ele acaba sendo uma barreira para a gente, inclusive, repensar as nossas práticas na universidade. Então, nos nossos comitês, são essas questões que estão ali. Às vezes, não estou dizendo que às vezes é tão objetivo, como talvez a minha fala esteja parecendo ser, não é, porque a gente está dentro desse processo, mas a gente, aos poucos, vai buscando pensar essa ciência, essa tecnologia associada com a sociedade, questionando de que maneira essa ciência e tecnologia, nessa relação com a sociedade, não só está preocupada em combater desigualdades, mas também como é que ela acaba promovendo desigualdades. Desigualdade na comunidade científica, desigualdade de produção de ciência e tecnologia, e também na questão das desigualdades sociais. E aí, para dizer também que essa agenda não é uma agenda só nossa, é uma agenda internacional. A gente tem trabalhado, né, nessa perspectiva de diversidade, de inclusão, pensando esse impacto, o impacto que vai ter na educação, na erradicação da pobreza, dentro da agenda mesmo da ONU, dos objetivos do milênio, né? Mas também não só nessa perspectiva econômica, não só nessa perspectiva tradicional como é colocado aí. Eu acho que o desafio também é pensar numa questão crítica, né? Então, dito tudo isso, eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês, né, alguns dados do nosso survey que a gente fez. Então, nesse comitê da SBF, da questão de gênero, a gente fez um survey onde a gente faz envia um questionário para a comunidade, a gente avalia um primeiro diagnóstico para a gente pensar de que maneira a comunidade, a SBF, a Sociedade Brasileira de Física, ela se apresenta na perspectiva da diversidade, da equidade e da inclusão, para poder comparar com surveys que também têm sido feitos internacionalmente ou nacionalmente em outros contextos do conhecimento, né, e na própria universidade, porque eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender onde a gente está. Se a gente quer transformar, a gente tem que saber onde é que a gente está. Então, a gente fez isso na SBF, tentando entender o quão diversa a comunidade é, o que atrai as pessoas para seguir a carreira, quais são as principais dificuldades para se tornar e trabalhar, né, para se tornar um físico, uma física e trabalhar na física. A questão do assédio sexual, do assédio moral, é algo presente, né, em várias. A gente tem aí casos internacionais e casos nacionais, então também tem sido uma questão importante para nós, dentro desses comitês. E a questão também de como é que os cientistas na física estão colocados no mercado de trabalho. Então foi um pouco disso que a gente queria saber. A gente fez esse survey, a gente teve do universo de 3.900 aproximadamente sócios ativos, né? A gente obteve respostas da ordem de 2.000. Então a gente tratou os diferentes marcadores, né? Observando as questões de gênero, de sexo, orientação sexual, raça, etnia, a origem geográfica, classe. A gente tentou fazer aí uma mescla desses marcadores. Então, os resultados são interessantes e também já nos colocam assim como alerta, né, das nossas próximas ações. O que a gente pode fazer para transformar isso, né? Então, eu vou mostrar rapidamente alguns desses resultados para vocês e posso discutir depois um pouco. Então, o primeiro resultado interessante é que a gente tem, por exemplo, uma concentração na SBF de pessoas do Sul e do Sudeste, ou seja, 59%, 60% dos respondentes, né, estão ali concentrados no Sul e no Sudeste. Então, isso também é importante, é um dado importante. A gente já sabe que, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, essa também é a realidade, né? Então, há uma concentração. A gente também sabe como funcionam as políticas de distribuição de dinheiro no Brasil, a gente sabe como é que se dá essa concentração, né, dos centros de pesquisa no Brasil. Então, essa realidade é um pouco disso também, né? Em relação à distribuição de etnia, raça, então a gente vê que na SBF, 61% dos respondentes se autodeclaram brancos, 30% não brancos, e aí os não brancos envolvem indígenas, as pessoas asiáticas, né, as pessoas negras, negros, pretos e pardos, aproximadamente 25%, 68% se autodeclaram do sexo masculino e 32% do sexo feminino. Na questão de gênero, orientação sexual, 95% da comunidade se autodeclara cisgênero, né? Enquanto 2% dessa população é feita, né, composta por pessoas trans. E também, aí é uma questão interessante para a gente também pensar, né, quem são as pessoas trans nos nossos departamentos, na nossa sala de aula, como é que a gente lida com essas questões, né, dos corpos trans. Isso também é uma questão fundamental para a física, né, pensando nessa questão da equidade, né, e da inclusão. Então, tem várias questões particulares que a gente pode aprofundar depois no debate.
88% das pessoas que responderam se autodeclaram heterossexuais, né, e 10% homossexuais, bissexuais. Uma outra questão importante que a gente que sai do survey é que, embora com as políticas de ações afirmativas a gente tenha agora uma maior quantidade de estudantes negros, né, por conta da política mesmo, nas universidades e de mulheres, esse número, tanto de mulheres quanto de pessoas negras, vai caindo ao longo da carreira. A gente já conhece isso bem para as mulheres, no que a gente chama de efeito tesoura. Desaparecem as mulheres no mestrado, no doutorado, nas posições de poder, nas universidades. E aí, pensando também nas instituições, né, das mulheres, a gente pode deixar também esse primeiro diagnóstico um efeito muito parecido em relação às pessoas negras. E aí, de novo, pensar que as mulheres e as pessoas negras são maioria no Brasil, né? Então, essa é a realidade da física que se reproduz também em outras áreas das ciências exatas. Quando a gente pergunta sobre inclusão e acessibilidade, então 41% das pessoas dizem que as dificuldades intrínsecas não foram uma barreira ao longo, né, da sua realidade dentro da física, né? Mulheres, 27% dizem que essas barreiras foram importantes, né? Aí a gente faz uma distribuição para também levar em conta outras questões de deficiência, né? Mas a gente também observa que dos respondentes, 68%, por exemplo, dizem que chegam à física por conta das habilidades de física, matemática no ensino médio. Aí, de novo, a gente interpreta esse número assim, muito com a realidade que eu mostrei para vocês da educação básica. Então, se a gente tem uma educação básica que é problemática em relação, por exemplo, ao número de professores de física que não chega, né? No Norte e Nordeste, muitos dos professores de física têm algumas realidades, né? Esse é um documento que sai das diretrizes curriculares que mostram que muitos professores, por exemplo, só têm ensino médio. E muitos professores de física também são de outras áreas, né? Porque o número de professores de física ainda é insuficiente. Então, e aí, quando a gente se depara com esse resultado, que 68% dos respondentes dizem que as habilidades de física e matemática foram fundamentais, né? Essas habilidades adquiridas no ensino médio foram fundamentais para chegar à física, então envia também para nós essa mensagem, que é importante a gente olhar para a educação básica, é importante a gente trabalhar mais a divulgação de ciências na física, né? Os conceitos de física moderna e contemporânea, toda essa tecnologia, a gente precisa cada vez mais chegar nesses espaços, né? Aí tem outras questões também, 80% diz que não demonstra preocupação com o status social, né? Que a física, que a gente sabe como a física é vista na sociedade socialmente, né? Intelectualmente, então, enfim, 80% diz que essa não é uma questão. Então, eu acho que esses números também foram interessantes para pensar nessas questões, né? Além disso, a condição socioeconômica, a discriminação por sexo, por gênero, né? Por origem geográfica também saltam nesse survey, né? Então, muita gente diz, né, que a condição socioeconômica foi marcante, né? É uma das grandes dificuldades para os estudantes de física permanecerem, para continuarem na carreira. Então, essa dificuldade, certamente, ela vai ser muito mais determinante nos corpos, né, nas pessoas negras, entre as pessoas negras, entre as mulheres, né? Então, assim, é um pouco disso para a gente pensar. E aí, se a gente olha, por exemplo, se a gente faz um recorte entre as pessoas brancas, pretas e pardas, pensando a raça, a condição socioeconômica, a questão da religião e da origem geográfica, novamente, embora a gente tenha uma subrepresentação de pessoas negras, né, a gente percebe que o impacto negativo dessa discriminação é muito maior entre essas pessoas. Então, as pessoas pretas e pardas, né, as mulheres, sentem muito mais, embora estejam subrepresentadas, são as pessoas que mais sentem essa influência como negativa, né, esse nível, esse alto grau de discriminação. E aí, em questão do assédio, né, o assédio sexual e o assédio moral, de novo, a gente tem uma alta taxa de assédio sexual e assédio moral entre as mulheres. As mulheres são as que mais reclamam tanto do assédio sexual quanto do assédio moral. O assédio moral entre mulheres e homens, ali, 52%, 31%, né? Mas olha o assédio sexual, né? 32% maior entre as mulheres. Então, esse uma das maiores queixas, né? O assédio sexual e o assédio moral. Sobretudo o assédio moral. E nesse survey, a gente também contou com os relatos individuais, né, de pessoas da comunidade, de todas as pessoas que responderam, professores, pesquisadores, estudantes, professores da educação básica, todo mundo, né, entra naquele universo de quase 2.000 pessoas. A gente tem exatamente isso aí, esse recorte muito mais predominante, né, de assédio sexual e moral entre
as mulheres, né, e muito mais sentido por pessoas indígenas e pessoas LGBTs. Então, é uma questão fundamental, né? A questão do assédio sexual e moral realmente é uma questão preocupante para nós, né? Esse aqui é um gráfico rápido, assim, só para mostrar como é que a gente, né, como é que se dava a distribuição de pesquisadores. Isso eu posso voltar depois, não é algo tão fundamental nesse momento da fala. Mas esse outro dado é mais interessante para a gente também pensar a questão do impacto que a maternidade tem na vida das mulheres, né? O movimento Parents Science está aí mostrando as estatísticas, como, por exemplo, nesse momento de Covid, as mulheres foram diretamente impactadas, né? A produção, a submissão de artigos, todo o seu processo de construção de ciência. As mulheres negras também são impactadas, mas, novamente, já é um estado permanente para as mulheres negras na ciência, porque as mulheres negras, diferente das brancas, não contam com as redes. Mas a gente vê, por exemplo, no nosso survey, que a gente tem uma alta taxa de homens, 65% dos homens, né, têm filhos, com pelo menos um filho, mas é uma taxa menor entre as mulheres. Então, novamente, a maternidade é uma questão para as mulheres, né, influencia negativamente na vida científica das mulheres, né, as mulheres têm, esses dados indicam, né, que as mulheres abrem mão muito mais da sua carreira do que os homens, né, então esses números são interessantes para a gente pensar essas realidades, né? A maternidade, ela não pode ser um problema para as mulheres, né? Nessa articulação de pensar o seu projeto de graduação, de mestrado, doutorado, de pós-doutorados e de atuação como professor, como pesquisador, onde quer que seja, onde quer que queira, né? Então, é um pouco disso que esses números mostram para a gente. Então, para resumir essa história, né? Então, esses números, essas realidades todas, nas suas intersecções, na sua complexidade, mostra para a gente que as ciências, principalmente as ciências exatas e a física, é uma questão profunda e alarmante, né? Muito mais, por exemplo, do que na astronomia, quando a gente pensa os detalhes, elas são definidas e pensadas, desenhadas, definidas por esse pensamento que está muito associado com o homem branco, heterossexual, bem nascido, né? Para pensar a questão da classe, em quase todos os segmentos da carreira científica, mas sobretudo na física, e a SBF não é exceção, né? Então a Sociedade Brasileira de Física é só um retrato de uma realidade que realmente é estrutural, se a gente pensa também, por exemplo, a Academia Brasileira de Ciência e outras academias internacionais. Então, embora a gente tenha o Brasil majoritariamente negro e predominantemente composto de mulheres, essa realidade está subrepresentada na Sociedade Brasileira de Física. E essa subrepresentação, ela não pode ser naturalizada. A gente não pode, embora algumas pessoas pensem assim, mas a gente não pode naturalizar. A gente não pode partir do princípio de que as mulheres não querem ser físicas, que naturalmente as mulheres estão dadas ao cuidado, né? Porque tem muita gente que reproduz esses estereótipos, né? E aí depois eu posso aprofundar um pouco essa discussão. Então é fundamental a gente pensar a questão de gênero e de raça articulada com os outros marcadores. Não dá para a gente pensar políticas públicas de inclusão, de ações afirmativas nas universidades, nos nossos espaços, sem a gente fazer uma discussão mais ampla de como o gênero está correlacionado, interseccionado, né, com a orientação sexual, com a origem geográfica, com a classe, com a idade, com a acessibilidade. São várias questões, assim, são muitos desafios que estão postos se a gente quiser realmente transformar essa realidade, né? Assim, então, o impacto com o assédio moral e o assédio sexual é algo gritante. Eu acho que é um grande desafio para a gente pensar, para a gente aprofundar, sem medos. Eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir sem medos, né? Sem medo, sem proteções, né? A gente tem que criar mecanismos locais nos nossos departamentos, nas universidades, nas estruturas de avaliação, de seleção, para essas questões, né? Ou seja, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante, né? Porque os preconceitos, né, fazem parte da nossa estrutura, da nossa construção como pessoas no mundo, né? E aí, no caso da física em particular, esses dois elementos, né, as condições socioeconômicas e o conceito de meritocracia, que eu acho que é um dos grandes desafios. E aí, para transformar tudo isso, é muito importante que se criem comitês, como a SBF tem criado, tem reforçado, tem apoiado, e tem buscado também expandir. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Física tem sido muito... Eu acredito que é uma das sociedades tem mais, já assim, há muitos anos, né, pensado essas questões. Eu acho que a gente está agora no momento que os departamentos de física do Brasil inteiro precisam ouvir, precisam ler esses relatórios, precisam entender
essas discussões e começar a atuar localmente, pensando essa agenda de inclusão, né? Os estudantes que estão me ouvindo precisam também se aproximar desse debate, precisam colocar na mesa, nos seus espaços, precisam realmente participar dessa discussão ativamente, né? Que eu acho que é assim que a gente vai transformar, porque são questões que estão aí dadas historicamente, então exige toda uma dinâmica de reflexão, de atuação, né? Vontade, sobretudo, porque a gente só muda estruturas com vontade. Se a gente aprendeu assim, a gente pode desaprender, né? Então, para desaprender, a gente tem que pensar. Como nós somos formados, né, e treinados para o pensamento crítico, estou supondo que a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente não vai repetir mais, não vai seguir, pelo menos, repetindo modelos viciados que a gente já sabe que só prejudica a ciência, como a gente pensa e como a gente gostaria que fosse, né, nesses desafios do país do século XXI. Então, exige o pensamento de novas linguagens, novas maneiras de pensar esse conhecimento, metodologias de ensino, de pesquisa, de divulgação, incluindo as seleções na pós-graduação, acho que é uma questão fundamental. A inovação pensada como inovação que está relacionada com o impacto social da ciência, não relativizar o impacto social da ciência. A gente está voltado, eu faço ciência básica, mas não tenho nenhuma preocupação imediata com a aplicação desse conhecimento, mas é muito importante eu pensar de que maneira eu posso, como cientista que faz ciência básica, também transformar socialmente. Então, um pouco desse trabalho com a educação básica, com a divulgação de ciência, também tem essa perspectiva. Eu acho que a gente pode fazer isso de diferentes maneiras, né? Então, descolonizar as estruturas de poder, a nossa maneira de pensar, eu acho que isso é fundamental, né? Porque só assim a gente vai poder promover a inclusão, a equidade, a igualdade, pensando em políticas públicas. E para as mulheres, essa imagem é uma imagem de um relatório que saiu recentemente de um projeto global para pensar as questões de gênero, né? Quem não leu ainda, eu recomendo que leia, porque dá uma ideia global para perceberem que não é só o nosso quintal, né? É uma agenda global, né? São desafios globais, porque é isso, essa estrutura colonial, patriarcal, capitalista, ela é global, né? Então a gente faz parte desse mesmo jogo. Então, para as mulheres, tem barreiras, muitas, né? Para as mulheres conseguirem chegar no topo da carreira, para conseguirem colocar toda a potência que trazem, né? Elas precisam enfrentar muito mais barreiras do que os homens. Então a gente vai ter que discutir isso. E assim, de uma maneira mais global, eu acho que é muito importante a gente estar aberto assim, para pensar de que fato a gente quer construir essa ciência, essa tecnologia, nessa relação com a sociedade, pensando em novas maneiras de conhecer, pensar o contexto histórico. Eu acho que para nós, na física, é muito importante, né, a gente fazer esse resgate histórico. Não analisar a história do jeito que muita gente tenta fazer, né? Eu acho que é olhar realmente de maneira crítica, mas também contextualizando o nosso momento e buscar avançar. Eu acho que o nosso desafio maior nesse momento é esse, né? É entender que, de fato, a gente vive num país segregado, em diferentes marcadores, e que o nosso desafio, o nosso papel como pesquisadores, como cientistas, como professores, num lugar privilegiado de poder, é transformar as estruturas. E a universidade, ela tem um papel fundamental nisso. São as universidades que formam professores, são as universidades que mudam, que têm um papel de mudar a estrutura social do Brasil, na questão da profissão, na questão, né? Então, a universidade, ela tem esse papel. Então, ela precisa aprofundar mais essa discussão, precisa fazer esses movimentos articulados, né, com as sociedades científicas todas. Então, a universidade, ela não está fora dessa estrutura. Ela é atravessada pelo racismo, pelo sexismo, pelo machismo. Os espaços decisórios são predominantemente brancos, masculinos, né? Não há reação como deveria para os casos de racismo, de sexismo, então a gente precisa enfrentar isso. Pensar a questão das reservas de vagas e a fraude toda que tem sido feita, né? Então a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade, entendendo que as políticas públicas têm que chegar para onde de direito, para quem de direito, né? Pensar a questão dos nossos currículos é uma das grandes dificuldades na física, né? Como é que a gente estrutura esse currículo? O que é realmente fundamental para a formação de um físico, de uma física na licenciatura, no bacharelado? A gente tem que pensar isso com muita criticidade, né? E o papel das ações afirmativas. Eu acho que não dá para pensar nada disso. Esse movimento do GTs na Sociedade Brasileira de Física, a gente tem que levar, né, essa notícia. Assim, é importante que a gente pense as ações afirmativas na graduação, na pós, né, nos nossos espaços, pensar as políticas de permanência, não só o acesso, né, não só a chegada, mas a permanência, todo esse processo é fundamental. Eu acho que para a física esse é um dos grandes desafios, porque
Senão a gente vai passar mais 100 anos perguntando, né? Será que a ciência e a tecnologia são ações afirmativas para pessoas brancas, principalmente homens? Daqui a 100 anos a gente vai querer ainda, né, tentar responder essa pergunta? Ou seja, ainda vai ser esse modelo predominantemente? Então, acho que essa é a provocação que eu deixo, e eu termino, então, a fala para a gente poder discutir, né, dialogar, entender, discordar também, gente, podem discordar, eu acho que não há verdades absolutas, né, eu acho que as questões que eu trago aqui são questões que a gente tem pensado nos nossos comitês, nesses grupos de trabalho, a gente tem buscado articular isso em outros movimentos, né, o núcleo, o NEAB, o núcleo de afro-brasileiro, africano, de pessoas indígenas, pensar que eu acho que é um movimento realmente global, né, então são as questões que estão dadas. Agora, né, a gente pode concordar, discordar, então eu acho que era isso, eu acho que era essa a mensagem que eu queria trazer, principalmente para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Vamos celebrar. Agradecer ao pai. Alan, tem algumas perguntas aqui que foram colocadas aí. Eu vou chamar o nome da pessoa que vai fazer a pergunta e eu peço, então, que ela ligue o microfone e faça a pergunta diretamente para você. Então, pela inscrição, a primeira pessoa é a Léa. Oi, isso. Oi, boa tarde, Alan. Minha pergunta vai mais para o início da apresentação, porque eu não entendi muito bem, assim, como é que tu sugere que haja uma aproximação da física com as ciências humanas? E se seria isso que a gente chama de humanização da ciência? Essa pergunta é tua interessante. Também isso, né? Eu acho que no geral, quando eu vou falar, a minha formação é em física, né? Estou no Instituto de Física. Então, no geral, quando eu vou falar, agora não mais, porque as pessoas já me conhecem mais na universidade, mas, no geral, as pessoas dizem, lá vem o cara das desumanas. Então, é um pouco disso. A desumana vai falar. Então, eu acho que a tua pergunta me traz muito isso, né? De que maneira a gente constrói a física como a ciência das desumanas. E como as pessoas também compram essa ideia de que a física é a ciência das desumanas, né? A ciência da desumanidade. Isso. Mas quando eu digo dessa questão da aproximação da física com as ciências humanas, é realmente esse diálogo. Para discutir as questões de gênero, a gente precisa entender o que a gente está falando. O que a gente chama de gênero? Como é que o gênero se dá? Né? Porque senão a gente vai trabalhar naquela perspectiva de que a física existe aqui, né? A sociedade existe ali, a natureza está acolá. Então a gente vai construindo uma narrativa de ciência que é uma ciência fria, que é uma ciência que não está conectada. Então, realmente, eu já digo, e eu estou aqui para dar cara para, né? A cara para bater, eu penso a ciência como uma construção humana. É uma construção humana. Se é uma construção humana, se ela é feita de pessoas, né, de homens, de mulheres, ela não pode ser composta só de certas pessoas. Eu acho que a física, as ciências exatas, a engenharia, ela tem que chegar, ela tem que ser possibilidade de realização para pessoas variadas. E a gente vê, com base nos dados, de que isso não tem sido a realidade. Historicamente, estruturalmente, a gente não tem dado os mecanismos para que pessoas negras cheguem a essas carreiras. A gente não tem, como sociedade, permitido que as mulheres cheguem, porque socialmente a gente vai construindo os estereótipos de gênero desde cedo. Desde muito cedo a gente vai dizendo para as mulheres, para as meninas, que elas têm que brincar de boneca. Exato. Brincar de carrinhos. Então, essa aproximação da física, das ciências exatas com as ciências humanas também tem esse viés. Da gente dialogar e entender como se dá as construções, né, os estereótipos de gênero que a gente reproduz às vezes. A gente reproduz nas falas, em sala de aula, a gente reproduz nos livros de física, quando a gente representa físicos como sendo homens, quase Einsteins, né, de óculos. Então, esses estereótipos têm que ser quebrados. Então, humanizar a física também tem essa perspectiva. A gente tem que mostrar que a física, como ciência, ela é feita por pessoas diversas, né? E também, dentro da própria história da ciência, a gente vê apagamentos, a gente vê tensões, né, de pessoas que foram esquecidas, mulheres, por exemplo, que não ganharam o prêmio Nobel, que deveria ganhar, mulheres que contribuíram, não, mulheres e outras pessoas, né, negras, que contribuíram
para que um certo modelo científico, um modelo teórico, experimental, né, que fosse predominante, mas a gente não fala disso. Então, eu acho que é um pouco disso. Essa humanização da ciência é pensar, não é dizer que a física é só construção cultural, histórica. Não, mas também é dizer que a gente não precisa apagar histórias, a gente não precisa negar a contribuição de pessoas, né, para essa história. E também fazer a crítica, de novo, né? Entender, por exemplo, a humanização da física é entender o papel da física para a Revolução Industrial, por exemplo. Entender que sem revolução, sem termodinâmica, não tem Revolução Industrial. E pensar de novo que a Revolução Industrial ela é fundamental para o capitalismo. E no capitalismo, as pessoas negras são mão de obra. Elas não têm sido protagonistas, elas não têm sido colocadas como pessoas que ocupam lugar de pensamento, de construção. É essa lógica que a gente quer mudar. A gente não pode tratar a universidade, normalizar que na universidade as pessoas negras estejam limpando o chão. Estejam, entende? A gente seja secretária. A gente não pode naturalizar que 90% dos professores do Brasil nas universidades são brancos, pessoas brancas, homens ou mulheres, muito mais homens, sobretudo na física. Então, humanizar a física, humanizar a academia, humanizar as ciências, tem essa perspectiva. A gente pensar a ciência como uma construção humana, composta por homens e mulheres, né? Que esse conceito de ciência é uma construção histórica, entender de como esse conceito foi construído, inclusive o conceito de raça, né? Então, assim, é um pouco disso que eu queria trazer, né? E aí, essa humanização tem que ser tratada nos nossos currículos, na licenciatura, nos bacharelados. A gente tem que pensar de que maneira a gente vai, por exemplo, nesse momento que a universidade discute curricularização da extensão, a gente não pode achar que a curricularização é um problema. A gente, na verdade, tem uma potência com a curricularização, que é trazer essas questões, que é levar isso para outros espaços. Então, eu acho que por que a gente vai impedir que os nossos estudantes de física tenham aulas, por exemplo, de filosofia, de sociologia, de arte? Então, pensar os nossos currículos de um outro jeito também é fundamental. Porque, senão, a gente trabalha na lógica de cada um no seu canto. Então, a gente perde essa conexão, né, do saber, dos conhecimentos, que é o conhecimento que vai transformar essa sociedade estruturalmente complexa. Eu não tenho como resolver as questões de gênero na física sem olhar o todo, sem olhar como é que é construído o conceito de mulher, de homem, como é que são tratadas as pessoas LGBTs, como é que são tratadas as pessoas negras, porque senão eu trabalho com o conceito de meritocracia frio. Então, a meritocracia vai ser sempre para aqueles que tiveram aula de física, como eu tive, eu fiz escola técnica. Eu tive aulas de física, de matemática, 4 anos. Eu estudei limites e derivadas no ensino médio, no início. Eu tive uma formação privilegiada, uma formação pública, uma escola técnica, mas não é a realidade do Brasil. Não é a realidade estrutural do Brasil. Então, e mais estudantes estão chegando, negros, na física, né? Então, de que maneira a gente vai lidar com uma evasão? De que maneira a gente vai lidar com o impacto que esses estudantes têm quando chegam na universidade? Aí eu acho que essa é a reflexão importante, né? Aí alguns vão dizer que a universidade não tem nada a ver com isso, que é uma questão que os alunos chegam. Eu penso que nós temos muito a ver com isso, né? Porque a gente também trabalha com formação de estudantes, a gente está formando cientistas, engenheiros. Então, o que o engenheiro tem a ver com questão racial de gênero? Olha a situação das construções, né? Da arquitetura, das casas, da habitação, da rede de esgoto que a gente está vivendo agora, da questão da água potável, do acesso à água. Então, está tudo ligado, né? A gente não está vivendo, a gente não está no nosso laboratório fazendo uma física para ajustar curvas a dados experimentais, né? Então, é um pouco disso quando eu digo da humanização, né? Da ciência, né? E esse diálogo da física com outras ciências humanas e sociais. Obrigada, Alan. Ok, passamos para a segunda pergunta. É a Poliana, que está na ordem. Oi, Alan. Tudo bom? Olá, Poliana. Primeiro, eu tenho uma observação e tenho 2 perguntas que eu espero que sejam simples para você. A observação é em relação ao grupo de gênero, porque a gente está falando dessas coisas, sendo que no grupo de gênero não tem ninguém do Nordeste nem do Norte. Aí, tipo, realmente também já começa um pouco, tá um pouco polarizado lá para baixo. Isso é uma observação, né? Aí eu queria saber se, tipo, antes já teve gente do Nordeste e tudo mais e tal. Primeira coisa, né?
Segunda coisa é em relação ao termo que se usa muito, de que a ciência ela é colocada na sociedade como um ativo neutro, ela não se envolve em algumas questões sociais, né? Eu acho que a ciência tem o seu lado político, mas acaba sendo muito jogada de fora social, que passa por muito que você lá conversou agora sobre a humanização. E a terceira coisa é que uma das coisas que eu estava lendo é em relação ao embranquecimento desses ambientes. As pessoas que são negras, né, as mulheres e os homens negros que entram nos institutos de física, eles acabam estando num ambiente embranquecido, né, a gente pode falar assim, e para ascender é através desse embranquecimento, né, do convívio com as pessoas brancas, sem referências de pessoas negras, sem às vezes até colegas negros, então também tem um pouco da solidão dos não brancos na academia. Eu acho que essa é uma pergunta para saber se vocês já fizeram alguma análise em relação a esse questionamento. É isso. Tá, Leandro, as tuas inquietações são bem interessantes. Primeiro, pela representatividade, né? Então, eu faz 2 anos que eu estou no grupo, né? Agora, aproximadamente. Então, assim, as regras assim, para compor o GT, o grupo de trabalho, esse de gênero, né? Estou falando de gênero especificamente. Foram regras definidas antes da minha chegada, como o grupo de trabalho existe desde 2003, então essas regras vão mudando ao longo do tempo. A Fim do Nordeste já teve a professora Suani, uma das pessoas importantes, né, ao longo da história dessas discussões de gênero na Sociedade Brasileira de Física. Eu não me lembro de todos os nomes, mas a Suani com certeza fez parte, né, da UFBA. Agora, nessa nova seleção, a gente fez uma seleção aberta, a gente mandou várias comunicações via o boletim da Sociedade Brasileira de Física, a gente distribuiu bastante nas mídias sociais, tivemos bastante pessoas, um grande número de pessoas envolvidas, né, que se inscreveram, então a gente está agora nesse processo de seleção. Nesse momento, na atual composição, então, ainda não tem ninguém do Norte e do Nordeste, né, mas esperamos que agora a gente consiga, por exemplo, incluir, porque essa questão é uma questão para nós, né, também, da origem geográfica, a questão também de ter mais homens, pensando essas questões, LGBTs, então a gente precisa compor isso. De todo jeito, o grupo também de trabalho da equidade racial é um grupo que também ele contém pessoas de diferentes regiões, assim, e a gente também, na medida do possível, a gente quer cada vez mais se aproximar, discutir, porque a ideia da SBF é ter uma comissão mais ampla, e dentro dessa comissão mais ampla, grupos de trabalho para pensar as questões específicas. Então, esse diálogo também está acontecendo. Eu mesmo faço parte dos 2 grupos, então acabo sendo um elo de comunicação, mas, historicamente, é aquilo, né? A gente está avançando muito. Acho que é um momento para a gente pensar, mas eu acho que a gente está melhorando e vai melhorar cada vez mais. É importante não só, né, que professores façam parte, a gente também quer que estudantes façam parte desses grupos, porque é importante ouvir os estudantes, as estudantes, né? Então, é uma construção. Eu queria dizer assim, aproveitando, né, esse espaço, dizer assim que esses grupos fazem parte da Sociedade Brasileira de Física. Todos nós que somos membros da sociedade devemos nos sentir parte disso, né? E eu acho que as pessoas têm que se animar a postular, a querer participar, porque envolve trabalho extra, né? Como o professor Cílio falou, 1000 coisas, assim. Eu faço 1000 coisas porque eu entendo também que é isso. Porque tem coisas que se a gente não tiver nas comissões, a gente não vai transformar. É muito importante que a nossa voz seja ouvida. Voto vencido, muitas vezes, eu voto vencido nas comissões que eu faço parte, mas eu me coloco. As pessoas escutam, vão pensar uma outra perspectiva que não pensaram, entende? Então, eu acho que às vezes você consegue convencer muita gente nesse trabalho. Então, não subestimem a representatividade de vocês, a participação de vocês. Busquem estar junto, acompanhar, cobrar, entendeu? Botar o dedo, mas, sobretudo, de uma maneira construtiva. Eu acho que é muito importante a gente ser proativo, né? Construir. E os teus 2 outros comentários sobre a questão da solidão, a solidão é uma questão fundamental. A gente não fez ainda nenhuma análise nesse sentido, porque realmente a gente está começando esse trabalho, né? Esse foi a primeira maneira de olhar para esses números dentro das nossas limitações, né? A gente também não tem, nós não somos especialistas em muitas dessas questões. O que eu posso dizer é que, sim,
há vários estudos na psicologia, porque em paralelo também a psicologia também tem feito vários movimentos para pensar as questões raciais, as questões de gênero. Então, tem resultados importantes da psicologia mostrando o impacto, né, que isso tudo causa. Os nossos próprios dados também já dão para nós, né, um indicador do quão é ruim essa solidão. E todos nós que fazemos parte desses grupos subrepresentados, a gente sabe como é ruim chegar numa conferência internacional e sermos os únicos, né? Ou a gente está num lugar, imagina uma sala com 90 meninos, né? 5 meninas. É muito difícil, às vezes, para as meninas levantarem a mão, fazer uma pergunta. Entende? Então, assim, é toda uma questão que acaba nos levando para um estado de solidão, né? E esse estado de solidão também vai repercutir mais adiante. Muitas mulheres abrem mão de estar numa comissão importante ou de ocupar um cargo de direção, porque também isso implica em acúmulo de outras atividades. Eu, por exemplo, também sou solteiro, não tenho filhos, né? Não tenho filhos, solteiro não, mas não tenho filhos, entende? Então, assim, isso tudo também contribui para esses movimentos todos que eu tenho feito, né? Mas não é a realidade de muitas pessoas, uma mulher que tem um filho, 2 filhos, né? As pessoas negras. Então, assim, a solidão é uma questão fundamental. É uma questão fundamental, é uma questão até porque a gente acaba nem conhecendo, assim, eu particularmente não conheço nenhuma professora de física, né, da academia mãe. Não existe isso na minha realidade. Então, não dá para discutir, às vezes, não dá para se abrir. Então, a pessoa, às vezes, não... Porque na física é muito importante. A gente sabe o papel que na física tem dos coletivos, assim, dos grupos de estudo, de trabalho. Não dá para ser, de novo, se a ciência é uma construção coletiva, a física mais do que nunca. Ninguém faz física sozinho, entendeu? Você tem que estudar em coletivo, você tem que estar junto, você tem que colaborar com cientistas, com seus colegas do Brasil, do mundo, você não consegue fazer sozinho. Então, aí se você está ali sozinha, nesse estado de solidão, isso acaba te afastando, acaba te isolando, né? Você vai perdendo a motivação, aí vem uma cascata, né, de coisas que são fundamentais. Então, é por isso também que a representatividade é importante. Por isso também é importante que a gente tenha mais professores negros, professores mulheres, né? É muito importante, porque essa representação, ela não salva tudo, mas ela é fundamental. É fundamental que, né, se sinta. Eu acho que eu esqueci um tópico que você trouxe, acho que hoje eu respondi. Da neutralidade da ciência. Da neutralidade da ciência, isso aí eu digo sempre que não existe neutralidade, né? Eu acho que a gente está vendo de novo isso agora. Não adianta eu dizer em sala de aula que a física, que a astronomia é neutra, que existe neutralidade, quando agora mesmo a gente está vendo exemplos de como as decisões de política são feitas, né? De que maneira as políticas públicas para a distribuição de bolsas, para a construção de editais, as brigas que têm sido, né, dos coordenadores de pós-graduação para manter bolsas, para poder fazer... A gente está assistindo agora exatamente esse quadro que mostra a questão da medicação, né, para a Covid, de que maneira esse tema tem sido tratado no Brasil. Então, assim, é a prova concreta de que não há neutralidade. Não há neutralidade, que a ciência ela é fundamental para a discussão de políticas públicas. Quando a gente decide, por exemplo, não colocar ou não ter o dado raça-cor numa ficha de saúde que vai impactar no estado de pandemia, que vai impactar, sobretudo, corpos negros indígenas, é uma decisão política que está diretamente relacionada com ciência, com tomada de decisão. Então, assim, não há neutralidade. Infelizmente, essa neutralidade que talvez alguns queiram defender, não nesse aspecto, né? Não há essa neutralidade. Acho que não dá. Esse discurso não se sustenta. Muito obrigada, Alan. Ok, pela lista acho que a próxima a falar é Nádia. Isso. Primeiro queria agradecer, Alan, né? Para mim foi emocionante ver a sua apresentação e o tanto de referência que você colocou de autor, fui anotando assim, depois vou até querer rever para olhar. Eu fiquei com 2 perguntas. Uma, você comentou de ações afirmativas, né, nos vários níveis, e acho que, bom, em concurso a gente sabe que tem, mas como você falou, às vezes eles é burlado, né, as pessoas dão um jeito de coloca a cota, mas não
não passa ninguém, nenhum negro, para não ter que, de fato, seguir, né? Ou, sei lá. E a gente sabe das cotas para entrar na universidade, mas na pós, eu pelo menos não conheço nenhuma pós em física que tenha cota. Eu queria que você comentasse se você sabe de alguma experiência nesse sentido. Vou fazer as suas perguntas? Pode fazer. A outra coisa, nesse levantamento da SBF, né, que vocês estão fazendo da comunidade, uma coisa também que eu acho que chama a atenção é que não tem, tipo, quando o aluno vai entrar na graduação, ele tem que responder um formulário. Isso não acontece na pós. E eu até acho que tem a ver com de não ter ações afirmativas na pós. Como você não tem, né, um perfil dos alunos da pós, você não tem nem como discutir se precisa de ação afirmativa ou não. E aí eu fico pensando por que não tem, né? Por que não é incentivado na hora do aluno entrar, tirar o perfil socioeconômico dele, raça, para a gente saber o que são nossos alunos da pós. E o terceiro, que uma coisa do estudo, que, assim, quando eu fui ler, me chamou muito a atenção, foi a questão do assédio, né? Eu acho que é muito gritante, isso é um ponto que aparece do estudo de vocês, que é bem assustador. O que a SBF, como instituição, pensou, se tem alguma ação pensando, de fato, o assédio, tipo, essa coisa, eu acho que o estudo vem como um diagnosticador, né, dessa história do assédio. Ali não tem como negar. As mulheres estão realmente falando que estão sofrendo assédio moral e sexual. O que vai fazer? O que a SBF se propõe como sociedade? Que ação ela pode fazer? Então, essas são minhas perguntas. As suas perguntas são todas boas. Eu queria ter resposta para todas elas, não tenho, mas eu vou comentar rapidamente assim, cada um dos pontos. Né? Ações afirmativas na pós, eu não conheço ainda nenhum instituto de física que tenha feito ações afirmativas na pós-graduação, não conheço. O que eu sei é que existem algumas discussões, um programa de pós-graduação me contactou para também fazer um diálogo, para a gente poder discutir, pensar caminho. Já estão criando uma comissão, inclusive, para pensar isso. Eu acho que na pós-graduação é um desafio. Eu acho que na física, sobretudo, né? Física e astronomia, né? É um desafio por questões também como a gente pensa tudo isso, né? Como a gente pensa a meritocracia, como a gente pensa, como foi construída na física a questão das ações afirmativas. A gente sabe das resistências, né? Então, eu acho que está colocado para nós, e não só para a física, mas nessa discussão mais global das ações afirmativas na universidade, para todo mundo. O que eu posso te dizer, assim, é que, para mim, é uma questão que não vai dar para fugir, assim. A gente vai, assim, e tem coisas simples, mínimas, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu vim do Nordeste, como o professor Cid me apresentou no início, eu vim de Feira de Santana, né? Eu sempre quis ser astrônomo, desde os 8 anos de idade. Eu queria fazer astronomia, então eu fui fazer física para fazer astronomia. E eu, quando eu saí da graduação, que fui para São Paulo, eu fiz seleção em 5 universidades, 5 programas de pós. Eu passei em todos eles, mas nenhum deles tinha, por exemplo, no ingresso, a questão da língua, por exemplo, a língua inglesa. Que para mim me tiraria, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, porque já me tiraria de início. Eu não teria a chance de fazer pós-graduação no IAG se, naquela época, por exemplo, o exame de língua fosse como hoje. Porque não mudaria, não teria mudado a minha condição socioeconômica. Na minha casa eu não tinha como fazer isso. Então eu acho que, por exemplo, na física, na astronomia, alguns programas, a questão do exame de língua introdutório, assim, no ingresso, ele já é uma barreira de exclusão para estudantes de muitas realidades desse Brasil profundo, que eu trouxe aqui para vocês um pouco, um recorte da realidade, né? Pensando que são estudantes que não têm acesso à tecnologia, são estudantes que não aprendem a falar inglês nas primeiras palavras, como acontece em outras regiões do Brasil. Então, eu não teria a chance de ter sonhado ser um astrônomo, né? Talvez, a gente nunca sabe, nunca saberemos, mas talvez eu não teria, assim, objetivamente, eu não teria tido essa chance. Aí eu fico pensando, nesse exato momento, nos vários estudantes do Brasil profundo que têm ainda essa realidade, e que sonham em fazer astronomia, que sonham em estudar na UFPE, né? E aí, de início, já é cortado esse sonho, porque a pessoa estudou física, passou por todas as dificuldades que a gente sabe que é uma carreira, uma graduação em física, né? Venceu as barreiras de não ter tido um professor, uma professora de física, de não ter tido um computador, de não ter tido tudo aquilo, mas terminou o curso, fez exame de seleção, né? Nesses moldes atuais ou nos moldes antigos, entrou, mas a língua já é a barreira. Então, eu acho que ações afirmativas, quando eu penso em ações afirmativas nos programas
que eu tenho tido acesso, pensando na URGS, a USP, o IAG, pelo menos, né? Pensando em alguns programas da astronomia, eu diria que ações simples, como essas, do exame de ingresso de língua, já é uma coisa que a gente pode pensar, que já vai ajudar, né? E também tirar da cabeça dos coordenadores de pós-graduação, e aí, de novo, a CAPES também é feita por nós, né? A gente está na CAPES, eu digo a gente, os colegas. Nós estamos na CAPES, a gente cria as regras. Então, eu acho importante também a gente pensar essas questões, né? Como é que a gente avalia os programas de pós-graduação? Será que a gente vai avaliar os programas nota 7, o FPE, o URGS, não sei o quê, nota 7, 6, e aí a gente avalia os programas nota 4, que está lá ocupando um papel social fundamental lá no centro do semiárido, por exemplo, assim, bem, sabe, assim, então eu acho que essas regras que a gente vai criando e que a gente cria, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Ao mesmo tempo que a gente cria regras, a gente está criando regras que excluem. Então é fundamental fazer essas reflexões na pós-graduação, tirar um pouco a alcunha que a pós-graduação é o lugar da meritocracia, e essa meritocracia está relacionada com uma competência, entre aspas. Então eu acho que é isso. Tem que questionar que meritocracia é essa, que competência é essa, o que a gente está chamando de competência, o que a gente está chamando de meritocracia, quem é que é competente? É um estudante que vem do interior da Bahia, de uma escola pública defasada, sem nada, ou um estudante que estudou no melhor colégio particular de Recife, por exemplo, que fala inglês desde os primeiros dias, que viaja uma vez por ano, que tem acesso ao Louvre. Então, o que a gente está chamando? Né? E são estudantes que chegaram, os dois ou as duas chegaram, estão aqui, apostos para começar a pós-graduação. Então, é um pouco disso. E aí não dá também para, aí é isso que eu digo, a importância também da CAPES, né, dos nossos colegas que estão nesses outros comitês, de refletir essas questões. Esses estudantes chegaram, estão aí, mas a pós-graduação vai ser avaliada. Então, como é que a pós-graduação vai ser avaliada? Né? Então, acho que o medo que eu vejo nas falas de muitos colegas vão muito nessa direção, né? Mas teremos que lidar com isso. E eu acho fundamental, e do meu lado eu digo assim, já digo abertamente, a minha atenção nos comitês que eu tenho feito parte, na universidade, na URGS, é pela instauração de ações afirmativas na pós-graduação. Na graduação e na pós, e essas ações afirmativas, elas têm que ser também pensadas na permanência dos estudantes. A gente tem que pensar a permanência dos estudantes. Eu acho que é uma questão que tem que estar aí. Senão a gente não vai fazer o que a gente quer. O dever de casa é transformar socialmente, promover a equidade, é fazer a diversidade, né? Então, eu acho que é um pouco disso aí, né? E aí tem a ver com isso, saber quem são os alunos, né? Então, os programas têm que saber, é chocante. A gente pergunta como é o perfil dos estudantes, não sabemos. Agora, para a Covid, em todas essas ações para discutir o ensino remoto emergencial, a gente sabe, aqui na URGS, a gente sabe que muitos estudantes não responderam. Eles não têm sequer acesso à internet, né? Então, a gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas, a gente talvez tenha que reconectar com os alunos, mas a gente sabe que muitos alunos de graduação ou de pós sequer responderam esse questionário, né? Então, é um pouco disso. Então, a gente tem que conhecer. Por outro lado, a questão da Covid também mostrou, está sendo, né, não tem nada de bom sobre o Covid de 2019, mas eu também nunca vi uma discussão na universidade como eu estou vendo agora, no sentido assim, de conhecer essa realidade, de mapear, de se preocupar. Então, eu acho também que tem sido uma questão interessante, né? Eu estou vendo vários colegas em diferentes setores da universidade tentando entender esse quadro, né? E aí o último, do assédio, é uma questão realmente não só da SBF, é uma questão nossa, da nossa cultura, né, da nossa, como a gente se organiza socialmente, nos nossos espaços, e que a gente vai ter que mudar. De novo, se a gente aprendeu a ser assim, a gente vai ter que desaprender. Para desaprender, eu acho que tem que ser com medidas duras. Então, as universidades, né, as sociedades científicas vão ter que construir realmente mecanismos os seus códigos de ética vão ter que prever, né, sanções. A gente não pode premiar assediadores sexuais com cadeiras na Academia Brasileira de Ciência. A gente não pode, por exemplo, premiar assediadores moralmente ou sexualmente em cargos importantes, em comissões importantes. E a gente sabe, a verdade é essa. A gente sabe porque muitos casos chegam, né, muitas coisas são ditas. Então eu acho também que é um pouco assim, essa é a minha interpretação, né? Eu acho que também é um pouco, cada um de nós tem que ter para si essa responsabilidade, né, de que a gente precisa ter esse outro compromisso, né? Aí, trazendo um pouco a pergunta da Poliana, né?
da questão do embranquecimento. A Cida Bento, que é uma pesquisadora negra, ela traz o conceito do pacto narcísico da branquitude. Há um pacto. Então, a mesma coisa, a gente vai ter que romper esse pacto narcísico que muitas vezes a gente tem em relação a algumas questões, como, por exemplo, o assédio sexual. Eu sei que é complicado, muitos colegas, né, nossos, mesmo agora na direção do observatório, eu sei como é complicado quando chega um caso, de que maneira as instituições não estão preparadas para lidar com isso. Não é tratar assédio sexual ou assédio moral, como, por exemplo, trata qualquer outra questão burocrática da universidade, em ouvidorias. Então, eu acho que é um exercício, eu acho que a gente está começando essa discussão. Então, na SBF, particularmente, os comitês, essa comissão, o grupo de gênero, né, a gente mapeou, a gente chegou a esse dado. Né, então, a gente agora, o que é? A gente fez algumas recomendações, então a gente tem que continuar refletindo. Esse novo grupo que vai chegar vai ter esse papel de seguir com essa discussão, com esse aprofundamento, mas eu acho muito importante que cada departamento de física, né, cada professor, cada membro da Sociedade Brasileira de Física leve essas discussões para os seus lugares, para os seus espaços, discuta, reflita, aprofunde, busque medidas, porque uma medida que serve para a URGS não vai servir para Pernambuco, não tem uma solução universal, né, mas a gente sabe que é uma questão estrutural. Então, nós teremos que fazer algumas medidas estruturadas. Então, não tem ainda uma solução, mas eu diria que a Sociedade Brasileira de Física, a direção da Sociedade Brasileira de Física, junto com o grupo, e nesse novo movimento com as representações internacionais que já fizeram contato conosco por conta desse artigo que saiu, né? Então, a gente também recebeu um e-mail recentemente da Sociedade Internacional, né, de Física Pura Aplicada, para pensarmos juntos ações globais. Então, esse movimento nacional, internacional, também vai ser interessante. Né? Então, a própria URGS, a universidade, a gente acabou de mostrar o nosso survey, muito parecido com a SBF, em questão de assédio moral e sexual. A gente também não sabe ainda como fazer, porque são várias ações que vão envolver uma construção de uma outra cultura. Mas a gente também tem exemplos. O Max Planck para a Astrofísica, a gente tem exemplo de instituições internacionais onde departamentos inteiros foram destruídos, assim. Acabou. Chega, por conta de assédio moral sexual, né? A gente está vendo aí grandes nomes da física, da astronomia, sendo denunciados por assédio sexual, sobretudo. Então é muito importante que a gente crie o hábito da discussão, de colocar isso aberto publicamente, né? Discutir e proteger as pessoas que denunciam. Porque não adianta a gente proteger as pessoas que são os algozes dentro dessa estrutura. Então, é isso. Assim, eu não tenho uma solução, mas eu quero dizer que é um movimento. E cada um de nós temos que ir transferindo esse momento para as várias instâncias onde a gente está. Tá, massa. Obrigada. Você está sem microfone, Cid. Tá mudo, Cid. Tá bom, agora. Muitos comentários elogiosos aí pela apresentação. Parabéns, muitos comentários interessantes aí. Provavelmente você vai ter acesso a isso depois. Eu quero passar a palavra, então, para o próximo inscrito, que é o Anderson Gomes. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Alan. Foi bom ouvir você falando coisas que eu já... Algumas delas eu conhecia, né? Tinha tido informação. E você falou rapidamente sobre uma das coisas que eu ia perguntar ou sugerir. Eu atualmente estou no conselho da SBF, então tenho acompanhado mais de perto muitas dessas ações. Eu não lembro, talvez não deu tempo de ver, mas várias das coisas que as pessoas estão comentando aqui e perguntando, certamente você já ouviu em outras apresentações dessas. Como é que está o nível de recomendação disso para a diretoria e conselho da SBF? E que nível de cobrança vocês, enquanto GT, estão fazendo para que a SBF atue, né? Porque senão esse trabalho de vocês fica bonito e tal, sai o artigo, mas ação concreta do ponto de vista da SBF, ela precisa ser feita. E como a gente está num processo não de renovação, mas de ações bem ativas, com GT de governança, com várias outras coisas, acabamos de ter a reunião geral aí da SBF, então seria bom ter essa cobrança. Então, como é que está essa cobrança? Como é que estão as ações da diretoria da SBF nesse sentido?
em particular com relação à CAPES, porque a gente pode cobrar muita coisa da CAPES. Essas questões que você traz, Anderson, são questões assim que fogem ao meu controle pessoalmente, né? Assim, mas eu quero dizer que, pelo menos dentro do grupo de trabalho de gênero, ou do grupo de trabalho para a equidade racial, a gente tem feito assim vários movimentos, assim, várias reflexões, aprofundamentos, a gente tem dialogado. Nem tudo é possível ser feito, nem tudo a gente consegue ter um resultado imediato, né? Mas eu acho assim que, pelo menos nesse diálogo, a nova diretoria começou agora, né? Mas dentro da nova diretoria, por exemplo, tem a Débora Menezes, a professora Débora, né? Que foi uma pessoa assim muito crucial dentro do grupo de trabalho de gênero que eu fiz parte. Então a gente não só tem pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho dessa última gestão na nova diretoria, como a gente também tem pessoas que estão envolvidas, assim, preocupadas com essas questões de um jeito muito estrutural. Então eu vejo como positivo. Eu acho que logo que saiu, por exemplo, esse resultado e essas recomendações, a gente também aconteceu tudo, né? O Brasil mudou a questão da pandemia, as articulações, né? Mas a gente tem feito reuniões, tanto o grupo de gênero quanto o grupo de equidade racial, a gente tem se articulado. Então, eu diria, do meu lado, eu quero te dizer que, pelo menos, a gente vai seguir cada vez mais cobrando isso. Então, por exemplo, a gente tem a questão de criação de prêmios para as pessoas, pensar programas para a questão das meninas, né? Então, assim, tentar levar para a SBF o quanto essas discussões da representatividade são importantes, mas também eu entendo que até mesmo nas reuniões, nos encontros de outono, né, da SBF, os encontros grandes, também tem tido espaço para o grupo de gênero, para o grupo de equidade racial discutir. Os eventos da SBF, muitos dos eventos, a gente tem cobrado essa questão das distribuições, né, na hora de criar um comitê, na hora de criar chamar os palestrantes, pensar a questão da diversidade. A gente já fez, a gente tem feito coisas. Assim. Muitas coisas não aparecem, ou parece que não são tão impactantes, mas elas são, né? Agora, eu diria que a agenda dessa nova comissão que está sendo constituída vai ser uma agenda exatamente para aprofundar o diálogo a partir desse resultado, desse estudo que acabou de sair. Então, a gente vai seguir dialogando, né? Por exemplo, a Márcia Barbosa é uma pessoa chave na discussão do gênero dentro da SBF, embora ela não esteja na comissão, mas ela é uma pessoa importante na articulação com a ABC, na articulação com o movimento Pérez, sabe? Então a gente tem feito, assim, eu diria que a gente tem feito movimentos interessantes. Agora, a SBF tem nos apoiado, historicamente, eu tenho visto isso, né? As diferentes diretorias têm apoiado, e a gente tem tido muito sucesso também, historicamente, né? O GT de gênero conseguiu muita coisa. A questão da maternidade para as mulheres, né? Também é uma luta desse movimento. Eu acho que é um processo. A gente está num momento agora que é articular essa discussão do aspecto sexual, moral, da intersecção. Só um comentário a mais, Cid e Alan. Bom, primeiro, como conselheiro, eu vou puxar mais essas coisas aí e cobrar mais da própria diretoria. Segundo, é sobre o inglês que você falou aí, o pessoal também estava comentando e tal, tiveram comentários. Só queria dizer, talvez você não conheça e talvez muitos não conheçam, Pernambuco tem um programa para o ensino médio que cerca de 1.500 alunos por ano vão fazer 6 meses de ensino médio, viu? Vão fazer 6 meses no exterior, o primeiro semestre do segundo ano dele, eles vão para o exterior, justamente para aprender inglês num intercâmbio, né? Onde aquela mesma coisa que os pais que têm possibilidade financeira dão aos seus filhos, o Estado de Pernambuco dá isso a cerca de 1.500 estudantes que são escolhidos selecionados, né? Entre os cerca de 100 mil que cursam inglês afora da aula normal, são cerca de 100 mil alunos, em todo o Estado. Então, todas as cidades, todos os municípios, são 173 municípios em Pernambuco, todos eles, todas as escolas desse município têm alunos estudando inglês ou espanhol, e cerca de 1.500 deles por ano. Isso faz uma diferença muito grande, e muitos desses alunos que ingressam na universidade passam na licenciatura, vão fazer, e a gente vê esses alunos falando inglês, e quem estava lá, quem veio dos anos de 2011, 2012,
também carrega um tablet, que foi um programa que infelizmente parou, que dava, se tivesse existindo hoje, ia fazer uma diferença muito grande. Então, só para dizer que existem ações, elas são poucas, né, espalhadas aí pelo país e que precisam ser algumas retomadas, algumas reproduzidas. Muito obrigado e muito boa palestra. Obrigado, Anderson. Eu acho interessante esse teu comentário. Assim, eu acho que essas iniciativas, elas precisam ser realmente ampliadas assim, para o Brasil inteiro, né? Porque a língua inglesa, ela é de fato um fator limitador, assim, sobretudo nas ciências, né? Porque a gente sabe o impacto que tem o domínio da língua, da escrita, né? Para as trocas, para as colaborações. Então, assim, realmente a gente tem que lidar com a questão da língua inglesa de um jeito estrutural. E aí, só para trazer mais um número, mesmo os professores de inglês do Brasil, os professores das escolas, também há uma insuficiência, assim, de falta de professores e também de professores negros. Também é importante dizer isso, né? Os professores de língua inglesa, a maioria também não são professores negros, assim. Então, nesse país, estruturalmente, é composto majoritariamente de pessoas negras. Então, assim, é isso. São vários desafios, assim, mas que bom, né, que o Estado de Pernambuco tem um programa assim bem interessante como esse. Bom, eu quero pedir ajuda à Nádia. Eu não sei, acho que não tem mais ninguém inscrito para fazer perguntas, não? Então, vieram perguntas pelo chat, né? Acho que o Lucas de Souza está com o microfone, falou que está com problema no microfone. Posso reproduzir aqui? Sim. Como garantir equidade? Consegui consertar o microfone. Opa. Então pronto. Então, Lucas, pode perguntar. Eu vou passar a palavra para a minha namorada, que ela estava assistindo junto comigo, ela que teve a ideia da pergunta, eu vou passar a palavra para ela. Ótimo. Olá, Alan. É muito pertinente a apresentação, né? E aí, a gente tem refletido bastante, me fez refletir bastante sobre como não tem como a gente pensar democratização do acesso ao ensino superior sem equidade, né? Mas como a gente garantir equidade nesse contexto de profundos cortes na educação, de ataques às universidades, sobretudo às universidades públicas, uma universidade que tem uma estrutura predominantemente elitizada, como garantir equidade? Como garantir sem pensar em estrutura do departamento? Eu digo assim, estrutura, como a gente vai garantir essa democratização do acesso, essa equidade, se a gente não pensa quais são os critérios adotados para a distribuição de bolsas na pós-graduação, por exemplo? Porque na graduação a gente tem, na universidade, um programa de assistência estudantil, mas e na pós? Como é que isso está sendo pensado? Quais são as estratégias para democratizar esse acesso? E não tem como pensar isso, não está separado. Assim, equidade é isso, né? Tentar garantir para quem menos tem mais oportunidade de acesso. Então, essa equidade, como concretizar essa equidade, sabe? Eu não sei se, eu acho que ficou um pouco confusa, assim, a pergunta, mas a ideia geral é assim, como garantir equidade. A tua pergunta é também... Sem pensar essa estrutura do departamento, se não há uma reflexão, reflexão sobre os critérios que são adotados para a da bolsas na pós-graduação, por exemplo, porque a gente sabe que concretamente não existe, né? Não existe equidade quando a gente pensa essa distribuição de bolsas, por exemplo. Sobre a função socioeconômica, eu acho que tem um atraso, né? Pronto, é isso. Essa minha observação, reflexão. Tá, gostaria que você comentasse. Tá, eu entendi. Teve um delay ali, eu acho que atrasou um pouco, mas eu entendi a tua pergunta. Eu acho que essa é a pergunta, né, de que vale o prêmio Nobel. Assim, é uma pergunta complexa, assim, né? Não há uma resposta objetiva, mas há várias ações que a gente pode fazer, né? Eu acho que se a gente pensar a questão da equidade voltado, por exemplo,
para a educação básica, né? A gente tem que entender, a gente tem que realmente, assim, eu acho que na perspectiva da universidade, da física, eu vou dizer, né? Da física, uma das maneiras que a gente tem de pensar a equidade é pensar esse número, assim, eu acho que a gente refletir, todo mundo sair daqui hoje pensando assim, né? Menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados em física. A gente sabe como vivem, como trabalham os professores de física, de professores da educação básica, né? Salários, a estrutura das escolas, né? Os professores do Rio Grande do Sul, do estado, tem 5 anos recebendo o salário em 5 vezes, né? Então, assim, eu acho que pensar a equidade é pensar essas questões mais estruturais. A universidade, ela pode contribuir muito. Acho que a gente tem mecanismos, assim, de pensar essa questão, né? Pensar na valorização e no fortalecimento das nossas licenciaturas, como é que a gente lida com esse, né? Licenciaturas, bacharelados, como é que a gente lida com essas questões, o que está na agenda. E aí, claro, a questão da equidade no Brasil é uma questão, de novo, assim, estrutural, que vai envolve muitos movimentos, né? Então, essa é uma questão primeira, pensando a equidade para a educação básica, né? Desses estudantes que vão chegar na universidade, que sonham em seguir carreira na física. E aí, pensando a equidade na pós, de novo, é aquela coisa, assim, não tem como a gente pensar as ações afirmativas sem a gente pensar as políticas de permanência. Não só da chegada dos estudantes, ok, os estudantes chegaram. A gente tem agora um grande número de estudantes que chegam na física, negros, né? A gente mostrou isso no nosso survey, mas a gente sabe que é um corte, um efeito tesoura que vai tirando esses estudantes ao longo da carreira. Então, muitos estudantes não concluem, ou não chegam, ou então termina a graduação, faz outra coisa, né? Às vezes nem termina a graduação. Eu estou no Rio Grande do Sul, 20% da população em Porto Alegre é negra. Mas em 6 anos, na URGS, eu tive 3 estudantes negros, entende? Na física. Então, assim, é esse quadro, né? Então, assim, não dá para... Aí, se a gente for no Brasil como um todo, não dá para a gente pensar equidade sem pensar nas políticas de permanência. Esse é o exercício que a gente vai ter que fazer, né? Os coordenadores de pós-graduação, os avaliadores da CAPES, né? Das instituições, teremos que fazer esse exercício, de que maneira, quais são as ações que a gente pode fazer localmente para mudar isso. Então, tem a ver com como a gente pensa a meritocracia, como a gente pensa a competência, como é que a gente pensa a moradia. Um dos motivos, eu falei, né, comentei que eu passei em 5 pós-graduações no Brasil, quando eu terminei minha graduação. Um dos motivos de escolher a Universidade de São Paulo é porque lá eu sabia que eu tinha, ou pelo menos a possibilidade de moradia. Eu tinha acesso à moradia, e eu acabei conseguindo. Eu morei 6 anos no CRUSP, no Conjunto Residencial da USP. Para mim, sem o CRUSP, não seria possível, não teria sido possível, né? Então, assim, a bolsa, e hoje, mais do que nunca, as bolsas de pós-graduação, os valores das bolsas, não são suficientes para os estudantes, né, terminarem os seus estudos em muitos lugares do Brasil. Inclusive, imagino que em Recife não seja diferente, né? O nível de moradia deve ser altíssimo. Então, temos que pensar tudo isso. Moradia, alimentação. Então, os estudantes de pós-graduação, como é que eles são tratados para a questão da alimentação nas universidades, né? Tem tratamento diferenciado para a moradia, para a alimentação. A questão do acompanhamento psicológico também é uma coisa que a gente não discute muito, mas o acompanhamento psicológico dos estudantes, a gente sabe que tem um grande impacto, né, a pós-graduação, sobretudo no caso da física, nessa solidão que a Poliana trouxe, né, dos estudantes, das estudantes. Então, esse acompanhamento psicológico, tirar uma nota muito baixa numa disciplina e não se desesperar, não achar que acabou o mundo. Então, são várias ações que a gente pode fazer. Só que para a gente fazer, a gente vai ter que quebrar essa lógica, né, essa maneira que a gente tem construído historicamente os nossos programas. Então, eu acho que também, de novo, é um processo. Eu acho que nós estamos num momento interessante. Eu acho que a gente só muda quando a gente reconhece que tem um problema. Eu acho que a gente tem debatido, se debruçado cada vez mais sobre essas realidades. Então, eu não tenho uma resposta para a tua pergunta, mas eu diria que é um grande desafio, sobretudo na física e na pós-graduação, né? Mudar essa realidade. Ok. Mais alguma pergunta? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aí na lista do chat, né? Então, nós estamos chegando ao final desse webinário. Eu quero mais uma vez agradecer ao Alan pela excelente apresentação
e a todos os colegas aí que assistiram. Esse webinário chegou num certo momento a dar quase 130 participantes. Agora foi reduzir um pouco, talvez por causa do tempo, mas eu posso dizer que atraiu muita atenção aqui por esse número de pessoas. Então, eu agradeço ao Alan e a todos que participaram. Um bom final de semana para todos, uma boa noite e um bom final de semana. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Eu vou encerrar aqui a gravação. Ok.